Olá, boa noite. Meu nome é Jaqueline e hoje eu vou falar sobre o livro Marketing de Guerra 2, mais especificamente sobre o capítulo 11, 12 e 13. No primeiro capítulo, ele fala sobre a mudança de estratégia que a GM teve. A GM, General Motors, é uma empresa que produz automóveis de luxo, um deles é o Cadillac, e que queria competir com a BMW e com a Mercedes-Benz. E para isso, ela fez alguns lançamentos. Um deles foi o Seville, que foi um fracasso total, por ele ser um carro pequeno. E mesmo quando eles fizeram do tamanho do Cadillac, eles acabaram diminuindo a participação de outras marcas no mercado, mas não a BMW e a Mercedes em si. Teve o lançamento do Cameron também, que foi outro carro pequeno e acabou sendo o mesmo erro cometido uma outra vez, e assim como o outro foi um fracasso também. E além disso, ele não tinha uma aparência de um carro de luxo, ele tinha a aparência de um carro normal. E isso, para quem adquire um carro de esporte, não é a intenção. Teve um Alante também, que foi mais um Cadillac pequeno, e assim como os outros foi um fracasso também. Ele até chegou a aumentar as vendas da GM, porém o impacto no mercado ainda não foi o suficiente. E a realidade é que um Cadillac ele não tinha tanto prestígio quanto a BMW, e esses são um dos principais fatores que influenciam o consumidor a adquirir esse tipo de produto. E apesar de carros dessas marcas serem carros, eles não aparentavam uma aparência de um carro de luxo. Eles nem tinham o valor do carro de luxo, que seria o prestígio. E é isso que um cliente desse nicho deseja. Além disso, teve o relançamento do La Salle. Esse La Salle, ele já era um carro clássico, e apesar de ele fazer parte da linha do Cadillac, ele era tratado como uma marca diferente. Era feito por novos distribuidores para poder fazer essa separação, e foi o que funcionou para a GM. Essa mudança de posicionamento, tratar o Cadillac como se fosse de uma marca diferente, funcionou para a GM, porque a imagem dela já estava manchada com os fracassos anteriores, com os lançamentos anteriores. E um exemplo prático disso, que não está no livro, mas dá para comparar, é a Havaianas. Só que no caso da Havaianas, ela teve uma mudança de produto. O chinelo, que era algo simples, virou uma coisa mais sofisticada, virou um artigo da moda com o lançamento das alpargatas. E essa foi uma tática que a Havaianas conseguiu de diferenciação. Ela colocou um produto existente em outros tipos de mercado. Além disso, ela foi em busca de outros segmentos mais atrativos. Ou seja, ela acabou se adaptando ao que o mercado pedia. E com isso só veio os benefícios. Ela estimulou novos públicos, conquistou gente de classes mais altas, ela conseguiu transformar o que era simples e sofisticado. E acabou que a Havaianas lançou uma tendência, né? Porque antes você não se via uma pessoa no shopping de chinelo ou em algum restaurante. Hoje em dia isso já é visto com outros olhos, e graças a Havaianas. E é bom lembrar que tudo isso sem perder a originalidade. Ela continuou sendo clássica e se adaptou ao mesmo tempo. Agora a gente vai falar um pouco sobre estratégia. Para testar a estratégia é um fator importante, porque a propaganda era uma arma fundamental para um produto poder ser vendido, adquirido, né? Só que para isso tem alguns requisitos que devem ser seguidos antes de lançar qualquer estratégia. Como testando promoções. É importante ressaltar que os resultados
desses testes, eles não devem ser levados tão a sérios, porque eles são superficiais. O que você quer mesmo é a fidelidade do cliente. E esses clientes, nesse período promocional, eles nem sempre vão ser aqueles clientes que estão no futuro. Então, não é um número que você pode sempre contar. E tanto que você pode ter sucesso nessa fase promocional, só que não ter sucesso no mercado. E para verificar os testes, primeiro que é de extrema importância antes de você investir sem saber se vai dar certo. E outra coisa que é importante ressaltar são os nomes e associações com as marcas. O livro mesmo ele dá o exemplo de uma marca de pipoca que a tradução do nome dela significava massa. E então não tinha massa, a relação não tinha com pipoca. Então não foi um grande sucesso no mercado, porque o próprio nome já não tinha muito a ver com o produto. Então é importante prestar atenção nessa parte. E pegando a tática interessante, ser interessante é de extrema importância, independente se gostam ou não do seu produto. Porém, você tem que tomar cuidado, porque o diferente nem sempre é bom. Na verdade, o diferente, ele geralmente causa uma certa rejeição nas pessoas, por não conhecer. Então, tem que ter cuidado com essa linha tênue entre interessante e diferente. Um exemplo disso são comerciais absurdos que a gente vê no dia a dia e comerciais que acabam virando piada também. E o que acontece? A gente acaba lembrando do comercial, mas a gente não lembra do produto. Então, acaba sendo ineficiente, porque você não vai comprar o produto, você só vai lembrar do comercial. E é interessante lembrar também que tudo isso são táticas que, diferente da estratégia, a tática é a melhor ação que você pode tomar de imediato. Já a estratégia é um objetivo a longo prazo, né? Ou seja, você vai montando suas táticas para poder alcançar o resultado desejado da estratégia. Aqui nós temos o verificando a força de venda, que nada adianta você ter um produto, por melhor que ele seja, por mais investimento que você faça, se você não tem uma equipe por trás disso querendo vender. Aí entra até os 4Ps, né? Que entra a praça, em lugar que vai ser vendido, né? As promoções. E é importante você focar nisso e na apresentação na hora da venda, porque tudo é questão de associação. Então, essa é uma parte importante. Tanto que, como o produto será vendido, também é uma parte que deve destaque, porque o modo como você vende o produto, se você estiver entusiasmado, eles vão associar isso ao produto. Então, é bem importante. Verificando a imprensa. Nessa parte é importante também porque o valor não só interessa para o consumidor, mas para a imprensa também, né? É importante se perguntar qual o valor que o produto tem para a imprensa. O livro ele dá o exemplo da Pepsi, que ela lançou uma linha que tinha 10% de fruta no refrigerante. E isso acabou sendo foi notícia por vários países. E é importante também você saber onde vai ser noticiado. Não só essa repercussão mundial, mas até local. Dependendo do porte da empresa, é importante. Mas tem que tomar cuidado, porque isso pode também ter efeito contrário. Como uma pequena falha na empresa que chame a atenção, mesmo na imprensa local, e isso acaba se espalhando. Então é por isso que é bom ficar sempre de olho na imprensa. Levar isso como um fator essencial.
E sobre a concorrência, que relação a concorrência tem ao seu produto? O livro ele fala que se você tivesse como ter acesso ao seu concorrente antes de lançar o seu produto e ele odiasse o produto, quer dizer que você estaria no caminho certo. E outra coisa também é importante você prestar atenção no seu slogan, porque ele não vai falar só sobre a sua empresa, indiretamente ele acaba falando sobre o seu concorrente. E uma ferramenta boa para você entender um pouco sobre o que ele vai dizer sobre o seu concorrente é você inverter o seu slogan. Se ele fala uma coisa boa sobre si, então quer dizer que ele está falando uma coisa ruim sobre o seu concorrente, indiretamente. E verificando a linha do produto. Essa parte, o autor ele fala sobre você testar tudo que tem o mesmo nome que o seu produto, ou que tem nome pelo menos semelhante, porque você vai acabar associando, mesmo não sendo o mesmo produto. Não adianta, dois nomes semelhantes, eles estão sempre ligados. Um exemplo disso é a Coca-Cola, mas no caso da Coca-Cola ocorreu ao contrário. Ela lançou uma linha e que não tinha o nome de Coca-Cola. E as pessoas achavam que seria uma outra marca quando se tratava da mesma marca, apenas produtos diferentes. E outra coisa também sobre a linha de produtos é que quando um produto de um certo nicho seu sobe no conceito do mercado, outro acaba descendo. Um exemplo disso, ainda usando a Coca-Cola, seria a Coca-Cola Diet, quando os consumidores passam a comprar mais a Coca-Cola Diet, não tem como a Coca-Cola que contém mais calorias subir no mercado também. Isso, isso não tem como interferir. Vendendo a sua estratégia. Nessa parte, o autor ele fala que aquilo que pode ser ruim para o mercado, ele pode ser bom para o marketing. Que isso significa? Que às vezes você vai usar um tipo de estratégia na alta administração, que no marketing não vai ser uma coisa boa. Tanto que a alta administração ela tá mais ligada à imagem da empresa, o marketing a vender o produto. E nessa parte ele pega tudo que ele mostrou anteriormente e como seria isso aplicado na prática. Uma dessas coisas são ele fala para manter a simplicidade, não focar apenas em números, pois como eu disse anteriormente, muitos testes eles são superficiais, então os números nessa parte eles não são essenciais. E ele fala para você não ser entediante, você tem que ser marcante e ao mesmo tempo não ser insistente, não ser chato, não fazer uma coisa que vai passar batido pelas pessoas. Ele fala também sobre você não precisar empurrar todos os benefícios que o produto tem para o cliente. Isso acaba ficando maçante. Se o produto for bom mesmo, ele vai se vender sem você precisar ficar insistindo. Ele foca muito em uma única ação e ele acredita que essa única ação ela pode ser eficiente para todo o resto. Ele fala também sobre não apresentar alternativas, que uma estratégia poderosa ela não precisa de uma outra alternativa. E você tem que mostrar certeza, você não pode mostrar insegurança. Não aceitar substitutos também, porque, como eu já disse, se é uma estratégia poderosa, não tem outra que consiga substituí-la. E mais uma vez, nessa parte, ele reforça em uma única ação para poder chegar no resultado. E
Aí ele começa a falar de algumas interferências, que nem quando a agenda pessoal se coloca no caminho. Ele fala sobre muitos jovens, donos de empresas, provavelmente que herdaram de sua família, eles acabam colocando a agenda na frente do seu dever. E isso acaba sendo um malefício para a empresa, porque eles deixam muitas ideias passarem por acharem que vão ocupar um tempo ou um espaço na vida pessoal deles. E o correto seria equilibrar, eles conseguirem equilibrar é, esse tipo de problema. Como levar vantagem quando algum produto da empresa ele chega no resultado e ele vê que ele consegue conciliar a empresa com a sua vida pessoal. Teve uma empresa chinesa que elas focavam no sucesso da empresa e não no sucesso do indivíduo. Porém, o próprio autor ele não aconselha seguir esse modelo e por isso que ele cita esse sistema defensor. E em contraproposta, ele fala sobre a empresa 3M, que ela identifica qual pessoa terá o benefício pelo sucesso de algum produto ou serviço. E isso acaba interferindo na vida pessoal dela. Então, o sucesso da empresa é o sucesso pessoal dela. Ainda assim, o autor ele fala que o correto seria avaliar um conceito onde os méritos iriam prevalecer sobre os benefícios. Seria mais por meritocracia e não para quem precisa desses benefícios. Ele fala também sobre o organograma da empresa e. Opa, voltando. Sobre o organograma da empresa, que às vezes o próprio organograma ele acaba atrapalhando alguma estratégia da empresa. O aconselhável seria eles usarem quadros de controle e utilizar algum programa que conseguisse separar esse organograma sem que interfira na estratégia da empresa. Ele fala também da alta administração como um empecilho e ele cita, ele fala sobre o CEO da empresa, que geralmente ele pensa num contexto geral. Ele pensa na estratégia em vez da tática. E uma coisa que a alta administração ela se difere do marketing é a apresentação. Como eu disse anteriormente, a alta administração, diferente do marketing, ela se preocupa mais com a imagem da empresa. Aí tá ligado também à imprensa e o próprio valor que a empresa passa. Então, essa preocupação com a imprensa, ela tá mais ligada à alta administração. E uma coisa acaba completando a outra. Não que elas se diferem, não, pelo contrário, elas são um complemento. Porque não adianta você ter um marketing por trás de um produto e você não ter essa alta administração. O nome é a estratégia. Nessa parte, o autor ele fala sobre. Não adianta também você ter uma boa estratégia e não ter um nome que não colabora. A gente viu alguns exemplos que eu já citei, onde os nomes acabaram interferindo de uma maneira ruim, em vez de boa. E um exemplo do próprio caso no começo do livro é o La Salle, que ele foi um sucesso porque o nome ele já não estava mais associado a uma marca, digamos assim, manchada, né? Uma marca que estava fadada ao fracasso. E já o Cadillac, se fosse ser relançado, ele já não teria muito sucesso, porque ele já está ligado àquela marca. Então, o nome e a associação, ele mais uma vez, ele destaca a importância.
E ele fala também sobre não aceitar substituições inadequadas. É, um exemplo disso é a Nestlé, que o café da Nestlé, eles estavam, tanto os americanos quanto os suíços, eles estavam em guerra por conta de dois nomes. E acabou que os americanos acabaram ganhando. E o nome, ele reflete uma tática forte, nesse caso da Nestlé. Por isso que o nome desse pequeno trecho o nome é a tática, porque uma coisa está ligada diretamente à outra. Se o nome for um fracasso, sua tática também vai ser. Por último, o marketing global ataca. No caso da. A gente pode até usar esse caso da Nestlé, que foi citado no livro, e para ele ser comercializado no mundo, era como os suíços eles queriam. É por isso que eles queriam um certo nome, né? Já os americanos, eles estavam com a visão de implementar em lugares onde o produto não tinha sido alcançado, como foi nos Estados Unidos. O café, ele não era forte nessa época. E com o nome escolhido, a Nestlé conseguiu se estabelecer lá com o seu café. E, assim, o marketing global, a meta é você ter um nome, uma estratégia e um posicionamento. É daí que entra, né, esses termos bottom-up, que é o caso olhando por duas visões diferentes, né? O bottom-up, ele provavelmente não iria precisar mudar o nome da marca. Já o top-down, ele sim, você olhando por esse jeito, né? Sobre o marketing globalizado, você teria que mudar o nome da marca. Da marca não, desculpe, do produto. Tá? O importante mesmo do marketing global é comparar os mercados. Se os mercados dos diferentes países eles forem semelhantes, então o marketing também vai ser. Senão vai ter que ser uma adaptação. Aqui eu tenho alguns exemplos disso da maneira prática e visto o marketing global de três maneiras. O primeiro seria o Rock in Rio, que ele fez o uso da inteligência artificial, aqueles chatbots que são robôs que simulam humanos para resolver problemas. Isso foi implementado de maneira global, resolvendo problemas de uma maneira geral em vários lugares. O segundo seria a Melissa, que foi colocada à venda antes mesmo de ter uma estratégia até. E a estratégia usada foi ser implementada em cidades que eram consideradas da moda, né? Aí que entram dos 4Ps, ponto de venda. E atualmente ela está focando na percepção de valor sobre a marca. Ela utiliza jovens, famosos, para fazer a sua publicidade. E foi assim que ela se espalhou pelo mundo. O Red Bull, ele optou por uma estratégia diferente. Ele fez a criação de eventos de esportes radicais que acontecem em vários países, no mundo todo. E ele patrocina equipes e atletas desse ramo esportivo. Eles até lançaram um paraquedista da atmosfera e eles quebraram recordes. Ou seja, eles associaram a marca deles a uma coisa mais radical, ligada a esportes. E ganharam destaque. Tanto que ganharam destaque na imprensa também. Isso foi muito bom para a imagem da empresa. E acabou que criou um poderoso